Brasil, indo para o Uruguai. Outros entregavam na fronteira do Uruguai, indo para o Brasil, entregando folheto de evangelismo. Depois fizeram um cálculo. As pessoas que recebiam folheto no Brasil, chegavam no Uruguai e jogavam fora. As pessoas que recebiam folheto no Uruguai, chegavam no Brasil e continuavam com o folheto e começavam a ler o folheto evangelístico. Eles estavam constatando que existem principados que atuam em lugares específicos que gera um tipo de ataque espiritual. E notoriamente no Uruguai o evangelho é mais resistido espiritualmente do que aqui no Brasil. Isso é uma experiência missióloga. Então tem principados e potestades, ok? E Jesus foi colocado por ocasião da ressurreição como cabeça sobre eles. Jesus não é o cabeça só da igreja, não. Cabeça principal e potestade. Por isso que o crente devia ser muito ousado lá fora. Mais ousado que aqui dentro. Porque ninguém tem dúvida que Jesus é o cabeça da igreja, né? Então chega no culto, o crente crê que Deus vai falar com ele, vai ter profecia, vai ter fé, vai ter unção. Aí vai trabalhar e fala, aqui é o faraó que manda, aqui é o diabo, aqui é o demônio, aqui a gente tem que fugir dele. Não, quem manda no faraó é José, Jesus. Nos dias de José, faraó tinha que ouvir o que José tinha para falar, para fazer qualquer coisa. Eu quero te falar que lá no sistema do mundo, Jesus tem a palavra final a respeito de todas as coisas. Está escrito na sua Bíblia. Ele é o cabeça dos principados e potestades. Mas o texto continua, e o texto diz assim, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Diga assim, nessa noite, o poder do Espírito está sobre mim, está em mim, e ele me empodera, ele me ativa, na terra como no céu, fé e sabedoria, visão celestial, amor em cargo, em nome de Jesus, amém. Eu coloquei aqui, na minha projeção, o mesmo texto na Bíblia, a mensagem, diz assim, o mesmo texto que nós acabamos de ler, na Bíblia da versão contemporânea, diz assim, e ele está no comando de tudo, e tem a palavra final a respeito de tudo, no centro de tudo, Cristo governa a igreja não é periférica em relação ao mundo, mas o mundo é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e por esse corpo ele fala, age e preenche todas as coisas com a sua presença. Eu amo essa parte, que ele está no comando de tudo, e ele tem a palavra final a respeito de tudo. Nós estamos falando de Jesus, que Jesus está no comando de tudo, ele tem a palavra final a respeito de tudo. Ele tem a palavra final a respeito de tudo. Deixa eu compartilhar com vocês alguns princípios aqui sobre cristãos relevantes. Cristãos relevantes. Eu coloquei lá, põe lá no primeiro tópico, que tem umas sentenças que resumem a mensagem. Mensageiros, crença e cultura. Diga, mensageiros, crenças e cultura. Toda cultura de um povo é resultado das suas crenças. Toda crença é resultado dos seus mensageiros. Nós temos uma cultura latino-americana, brasileiro, latino-americano. Nós somos mais parecidos com os hermanos do que a gente gostaria ou deveria. Nós somos, na verdade, essa cultura do brasileiro, básica, coitadista, vitimista, esperto, quer levar vantagem. Isso não é só brasileiro que é assim. Todo latino-americano é assim. Do México para baixo é tudo meio parecido. Tem uma cultura. Corrupção, engano, mentira, fraude. Isso tudo que tem aqui no Brasil. É bem verdade que nós somos líderes. Nós lideramos da América Latina. A gente lidera para o mal e para o bem. E para o mal a gente está assim sendo campeão mundial. Para a questão da corrupção, então, assim, nós somos melhor, nós temos título, nós somos pentacampeão mundial nesse negócio da corrupção. Nós somos realmente, nós Brasil, esse título é horrível, mas é um título que temos, da nossa cultura. Agora, essa cultura, ela é resultado de um sistema de crenças. E essas crenças têm a ver com os mensageiros que ensinaram nossos pais e os pais dos nossos pais. Nossos professores. Então, cultura.
Agora nós que estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. O que se fez novo em você, brasileiro? O que mudou você do seu vizinho? A sua fé. Aí você fala, isso vai afetar muita coisa? Tudo. Isso vai mudar tudo. A sua fé, seu sistema de valores e crença, vai mudar a sua cultura da sua família, sua cultura como estudante, sua cultura como empresário, sua cultura como pai, como mãe, como irmão, como amigo. Vai afetar tudo. Se não afetou ainda tudo, é porque você está no processo de acreditar mesmo no que você acredita. Porque à medida que você acreditar no que você acredita, isso vai tomando lugar no seu ser como uma semente que vai guiando raízes e vai dar frutos. E os frutos e a árvore é a cultura. Então o que acontece? Na verdade, toda crença, mensageiros e cultura. E sabe, uma coisa que nós temos falado e pensado é sobre o cristianismo relevante, cristãos relevantes. E eu acredito que o Senhor quer levantar uma geração de cristãos que são relevantes. O que é um cristão relevante? É um cristão que na verdade precisa ser notado. Não dá para desprezar a presença dele e a participação dele lá fora. Cristãos relevantes são cristãos que são sal da terra, luz do mundo. O problema de alguns crentes é que quer ser luz do céu. Mas Jesus mandou a igreja ser luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus diz: vós sois sal da terra, luz do mundo. O problema é que tem crente que quer ser sal do saleiro. Ele quer ser sal só no meio dos outros crentes. Mas nós somos chamados para viver lá fora. Sendo daqui de dentro, viver lá fora. Esse é que é o desafio. Esses são os cristãos relevantes. Nós somos daqui. Nós somos da fé. Nós somos do amor e da esperança. Mas nós estamos lá. A maior parte do tempo da semana dos irmãos não é aqui. É lá. A maior parte do seu tempo não é relacionando com o pastor nem com o crente. É com o ímpio, com o pecador, com o perdido. E o chamado meu e seu é sermos sal da terra e luz do mundo. Agora você sabe que sal não joga na terra, né? Antigamente, nos dias de Jesus, o sal era colocado nos excrementos. Os irmãos sabem, os apóstolos viajavam. O judeu é muito limpo, diferente do povo hindu, dos batuqueiros. A maior parte das religiões é meio mórbida, meio suja, meio fedida. Mas a religião da Bíblia é limpa, bonita e cheirosa, sabia? É porque parece com o seu Deus. Verdade. Quanto mais você é da cultura do Evangelho, mais limpo, bonito e cheiroso. E rico também, viu? Essa parte eu vou falar no final. Talvez incomoda alguns. Quer dizer que eu sou pobre e não tem Deus? Tem. Por isso vai deixar de ser pobre, em nome de Jesus, rapidamente. Mas a pobreza não é nem questão de dinheiro, sabia? Pobreza não é conta bancária. Pobreza tem a ver com o sistema de crença, com fé. Tem a ver com o que você acredita. Mas sabe de uma coisa? Judeu, todo judeu andava com uma pazinha no lado. Cultura hebraica. Isso eu aprendi com um guia lá em Israel, um estudioso lá de Israel. Eu fui fazer uns estudos sobre o Novo Testamento lá em Israel. Ele contou isso para nós. Eles andavam, o judeu andava com uma pazinha na cintura e um potinho de sal. Você imagina aqueles 12 marmanjos viajando com Jesus quilômetros, dia inteiro a pé. Imagina, você acha que na estrada tinha o posto Graal para ele poder ir lá fazer suas necessidades físicas? Não tinha. Então como é que Pedro fazia? Mestre, vocês podem ir seguindo que eu vou ali na moita fazer minhas necessidades físicas básicas. Aí ia lá o Pedro de trás da moita, pegava a pazinha, como um bom judeu, limpo, bonito e cheiroso, cavava a pazinha, fazia suas necessidades físicas e jogava no buraquinho, pegava o sal e 3 pitadas de sal. Por quê? O sal neutraliza a ação dos germes que provoca putrefação e suja o solo e corrompe o solo. Então o sal fazia isso. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim: vocês são o sal da terra,
Acho que o Pedro cutucou o João e falou: sério? Somos o sal da terra. Ele sabia por que usava o sal. Para desarticular a ação. Seus vizinhos estão apodrecendo no casamento deles. Seus amigos da escola, jovens, estão apodrecendo no caráter e na moral deles. Sua cidade está apodrecendo e você e eu estamos ali para podermos sermos o sal que desarticula a putrefação da fé, do caráter, da moral, da família, da mentalidade deles. Quando você tem que eu estou dizendo, diga amém. Isso é cristianismo relevante, é o cristianismo para lá para fora, não aqui para dentro. Aqui para dentro é para ser treinado, mas é para viver. A nossa fé é para ser vivida lá no casamento. A nossa fé é para ser vivida lá na carreira profissional. A nossa fé é para ser vivida lá nos estudos. A nossa fé é para ser vivida na cidade onde nós estamos construindo e edificando, na nação que nós estamos influenciando. Essa é a cultura que é afetada pela fé, que tem a ver com a mensagem. Sabe de uma coisa? Ai, calma. Volta aí um pouquinho. Aqui. Toda cultura é resultado da influência dos seus mensageiros. Então, por que a nossa cultura latino-americana é uma cultura de corrupção, engano e malandragem? Porque os fundadores da nação não vieram para cá para colonizar a nação, para fazer daqui um lugar para viver os seus filhos. Eles vieram para cá para tomar dos índios, escravizar os negros e usurpar o que tinha de riqueza da terra e levar embora. E os que foram enviados para fazer isso aqui eram todos gente com problema na justiça lá na corte real de Portugal. Era tudo a turma da Lava Jato de 500 anos atrás, lá em Portugal, foi que fundaram a nossa nação. Verdade, isso é história. Inclusive o livro, o filme, Polícia Federal, Lava Jato, Polícia Federal, a lei é para todos, quer dizer, a lei é para todos. O filme fala um pouco disso. Quantos assistiram? Alguém assistiu? Vale a pena assistir, viu? É cultura. Fala um pouco da sua história, do seu país e o que Deus está fazendo. Então toda cultura é resultado da influência dos seus mensageiros. Pode passar. Deixa eu te mostrar algumas culturas que existem no mundo. Eu vou fazer para você um resumo. O mundo tem basicamente 5 culturas. A civilização atual tem 5 culturas hegemônicas. Aí você fala, pastor, o que o senhor está falando agora de cultura, de mundo para nós? É porque você e eu fomos chamados para ser sal nesse mundo e luz nesse mundo. E a sua fé há de afetar a cultura lá fora. Ela precisa afetar lá fora, porque você é sal da terra, não é sal do saleiro. Você é luz do mundo. Então, já que somos assim, nossa fé vai afetar a cultura onde nós estamos em volta. E nós somos um grande povo. Nós estamos aqui, mas nós somos mais de quase 50 milhões de crentes reunidos hoje, domingo. Nos 4 cantos desse país tem um pregador como esse, ou mais ou menos como esse. Não são muitos que são mensageiros da graça, como o pastor Guilherme, pastor Vitor, nós aqui, a mesa, né, dos professores. Mas, querendo ou não, por mais legalista que seja, tem um toque de graça na boca de um desses profetas de Deus nas igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil afora. Tem, pode ter certeza que tem. O fato é que nós somos um grande povo. E isso está afetando a cultura do país e vai afetar mais e mais. E aí deixa eu te mostrar. Então, nas civilizações do mundo hoje, tem basicamente, 4 ou 5. É porque a cultura católica, cristã católica, e a cultura cristã evangélica, bom, os dois são cristãos, então eu posso fazer dele um, aí seria 4 culturas hegemônicas. Mas se eu quiser separar os dois igual fez a reforma protestante, então aí dá 5 culturas hegemônicas no mundo. Ok? O mundo basicamente, deixa eu te falar de alguns povos cuja cultura foi moldada pelo evangelho. Inglaterra. Cultura do evangelho formou a Inglaterra. A Inglaterra foi tão influenciada pela Bíblia
durante a Reforma Protestante, que começou na Alemanha, se enraizou na Inglaterra. O rei Henrique VIII foi o maior influente da história da Inglaterra. Vai estudar a história da Inglaterra, ele é o gigante, maior influente da história da Inglaterra. E por que ele se tornou tão influente? Que mudou as bases da nação inglesa e depois do Reino Unido. Por que o tal Henrique VIII tornou-se tão relevante entre todos os reis da Inglaterra? Por quê? Porque ele foi o homem que ordenou que a Bíblia fosse traduzida para o inglês e fosse colocada de maneira acessível para todos os habitantes ingleses. Isso mudou a história do país. A Inglaterra tornou-se uma nação tão da Bíblia, tão da palavra, que ela recebeu um apelido chamado a nação da Bíblia. Nós temos internet aqui. Aquele vídeo que eu passei hoje de manhã lá, tá no ponto? Tá? Ótimo, esse irmão é dos bons, esse irmão esse é de Deus. Deixa eu te explicar um pouco, para você entender isso que eu estou te falando. Eu vou te mostrar, eu peguei um vídeo de uma entrevista com a Marília Gabriela. Esse cara não é pastor não, tá? Ele é cientista político. Ele escreveu um livro chamado A Cabeça do Brasileiro, compreendendo a mentalidade do brasileiro. A Marília Gabriela estava indignada. Por que a educação pública na Suécia funciona e no Brasil não funciona? Aí ele dá uma explicação. Ele não é pastor nem crente. Ele é cientista político e sociólogo. Ele é que está falando, não sou eu. Vai lá. Claro, agora, Gabi, tem uma coisa que é importante. A gente sempre compara o serviço público no Brasil com o serviço público na Suécia. Não dá para comparar. Por que não dá? Porque o serviço público não é só um problema, é um problema de demanda, tá? Quem é que demanda o serviço público na Suécia? Uma população que tem uma escolaridade altíssima. Tá? Quem é que demanda o serviço público no Brasil? Uma população muito pobre que tem uma escolaridade muito baixa. Por quê? Por quê o brasileiro nunca teve como prioridade a educação? Estou dizendo nos governos... Não, mas eu acho que isso é cultural, isso não tem conspiração de político. Vem da nossa católica. Tá? Onde os países católicos, quanto mais forte o catolicismo... as tradições católica e protestante são opostas com relação a isso. Tá? O catolicismo decidiu educar a elite. Não é por acaso que tem universidades e colégios jesuítas. Tá? Quando veio a reforma protestante, na Alemanha, na Prússia, sei lá, quando veio a reforma protestante foi a seguinte decisão que eles tomaram: vamos educar o povo. Quando começou a reforma, 90% da população, 99% era analfabeta. Só era alfabetizada a coroa, os nobres e o clero. O resto todo mundo era... Eles disseram, sabe uma coisa, vamos alfabetizar todo mundo, porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, o sistema escolar massificado alemão foi criado numa composição entre a igreja luterana e a coroa local, que se converteu ao luteranismo, aí briga de poder. E aí a Igreja Católica começou a fazer vários experimentos para deter o protestantismo. Um deles foi a Companhia de Jesus, que funcionou maravilhosamente bem. Ela disse para os nobres o seguinte: olha, eu dou os professores, você me dá a estrutura, e a gente educa a tua elite. Aí a conversão aconteceu o inverso, eles conseguiram deter o avanço do protestantismo. Mas aí foram criadas duas tradições educacionais, uma para educar a população como um todo e outra para educar a elite. Então nós somos vinculados a essa tradição. Portugal tem uma das piores escolaridades da Europa, porque é extremamente católico o país. Tá? Isso não é uma conspiração das elites. Simplesmente o político que investir demais em educação não recebe em troca o voto. Porque o eleitor também não apoia isso, ele prefere que invista em consumo, em saúde. Tem várias razões para isso, mas eu estou dizendo, a educação não é um valor em si próprio para nós, como é num país protestante. A educação para nós é um valor como meio para atingir alguma coisa. Então você vende educação dizendo, olha, mais educado você vai ter mais renda, mas não é que seja um valor em si. Tá? Isso é algo que tem a ver com a nossa matriz, isso é cultural. É isso. Mas nem... Claro, agora, o Gabi, tem uma coisa que é importante. Cultural, pode fechar. Quais são povos cuja cultura é como a tua? O país inteiro tem a cultura como a tua, crente, evangélica. Ele falou da Suécia. Ele falou da Alemanha, vou falar logo mais. Vou te falar da Inglaterra, estou te falando da Inglaterra. É um povo cuja cultura foi moldada pela Bíblia. Outro povo. Alemanha. A Alemanha foi um povo cuja cultura foi moldada pela Bíblia e pelo Evangelho. O sociólogo e o pesquisador já falou ali anteriormente. Toda a produtividade alemã, e aqui nós somos cheios de influência de família alemã, os imigrantes vieram para cá.
O fato é que toda a produtividade alemã, excelência, raciocínio lógico, consistente, tem origem na vida de um pregador do evangelho chamado Martinho Lutero, que estava lá no sul da Alemanha, que começou a reforma protestante há 500 anos atrás e chamou toda a nação para ler a Bíblia. O que acontece é que a sua fé e o seu sistema de crença vai afetar a sua cultura. Nós estamos aqui treinando nossos novos irmãos na igreja, ensinando maturidade, CTL, ensinando a palavra. Nós todo domingo nos reunimos e abrimos a palavra. Nós somos um povo que lê. Se você é crente e você não gosta de ler, pode começar a resolver esse problema rápido, porque nós somos a religião da palavra. Então nós somos um povo que lê. A revista Veja fez uma pesquisa há 15 anos atrás. Eu era novo convertido, eu li, que dizia o seguinte, pesquisando o povo evangélico. E foi uma das poucas reportagens positivas a respeito dos crentes que a grande mídia fez. E nessa pesquisa dizia o seguinte: o evangélico lê em média 5 vezes mais do que o brasileiro típico. O evangélico lê em média 5 vezes mais. E é verdade. Por quê? Por causa da Bíblia. É o que aconteceu lá na Alemanha, o que aconteceu lá na Inglaterra, acontece hoje no Brasil, no nível onde as igrejas estão chegando. Um dos nossos pastores, eu falo que ele mesmo falou, pastor Juan Pablo, que é pastor lá de Canoas, ele falou para nós, testemunhou. Ele falou: eu só tinha lido um livro na minha vida antes de virar crente. Ele converteu com 23 anos de idade. Ele falou: eu só tinha lido um livro na minha vida que a professora me obrigou, senão eu ia reprovar. Falei: agora, Juan? Ele estava testemunhando. Ele falou: agora eu leio no mínimo um livro por mês. Depois que virou crente, depois da maturidade do Espírito, depois do CTN. Então, a sua crença, a sua fé, o Evangelho de Deus vai afetar a sua cultura, vai afetar a sua maneira de viver, sua maneira de agir, sua maneira de expressar lá fora. Eu estou te mostrando povos que foram afetados pela cultura do Evangelho. Eu te falei da Inglaterra, agora estou te falando da Alemanha. Foi essencialmente moldada pela cultura do Evangelho. A cultura da Bíblia produz que tipo de povos? Inglês, tadinho, pobrezinho, mal educado, umas universidades fracas, é ou não é assim? E os alemães, então, coitadinho, mal educados, pobrezinhos e improdutivos. É assim ou não é? É assim? Não, nós estamos falando simplesmente das nações líderes do mundo. Líderes do velho continente. São as nações mais relevantes. São as culturas mais relevantes do planeta. O que tem lá na raiz desse povo? A Bíblia e os pregadores do Evangelho, e igrejas evangélicas, e uma crença que vem de uma mensagem que te liberta, que te libera, não só para ir para o céu, não, te liberta para viver, para ser marido, para ser esposo, para ser pai, para ser mãe, para ser estudante, para ser empresário, para viver na terra como nos céus. Então o Evangelho produz gente autônoma, abundante e abnegada. É isso que o Evangelho produz, gente autônoma, abundante e abnegada. Eu usei abnegado por causa do ar. Falei, já tem autônomo, abundante e abnegado. Mas podia colocar generoso. Vou colocar abnegado. É bonito encontrar alguém que é autônomo, abundante e abnegado. Isso é celestial, não é, irmão? Não é apegado a nada. O cara tem um Mercedes, não é apegado ao Mercedes. É benção, porque ficar desapegado com esse Fuca é fácil. Aí desapegado do Mercedes, eu dou Mercedes, eu já vou dar toda a oferta das primícias, eu estou dando aí meu Mercedes. Imagina que coisa linda, isso é bonito. Abundante, autônomo e abnegado. Isso é do reino dos céus. Essa é a cultura que o Evangelho gera para sua casa, sua família, sua igreja, sua cidade, que nós vamos conquistá-la. Vamos encher essa cidade de cristãos vencedores. Vai ter célula em cada quadra, em cada rua aqui de Novo Hamburgo. E essa cidade vai ser retomada, reavivada, renovada, ressuscitada na cultura do Evangelho de Deus. Amém? Outro povo que teve a cultura do Evangelho, Suíça. Se você for em Genebra, a cidade mais influente da Suíça, sabe o que vou falar? O busto de quem? Não é do laçador, não. Nem do Fernandão lá na porta do Beira Rio. Você sabe que é um goiano, inclusive.
Tem um busto de um goiano aqui também, aqui do Evangelho. Você sabe o que você vai encontrar? Vai encontrar o busto, você vai encontrar estátuas no museu. Sabe de quem? De João Calvino. João Calvino era um erudito, um estudioso, um pensador, sobretudo teólogo, sobretudo pastor, pregador do Evangelho. João Calvino, o maior e mais influente líder da Europa, maior e mais influente líder suíço. Se você for no museu da Suíça, você vai encontrar João Calvino. Se você for na praça mais famosa, você vai encontrar o busto de João Calvino. Não só dele, você vai encontrar de Ulrich Zwingli, que era outro pregador, teólogo, mensageiro do Evangelho. Suíça, tadinha, pobrezinha, fraca. Foi moldada e formada por pregadores do Evangelho. Gerou uma cultura produtiva, rica, disciplinada, que funciona, abundante em todas as áreas, na educação e CIA. Será que o Evangelho vai mudar alguma coisa na sua família, na sua parentela, na sua casa, na sua vida? Muda tudo, irmão. Na terra como no céu. Não muda só espiritualmente, não. Eu quero te falar que a sua fé não afeta você só espiritualmente. A sua fé te afeta na sua história, na sua carreira, nos seus estudos, jovens. Seus estudos. Eu sou formado em teologia, eu sou teólogo. Eu tenho mestrado também em liderança. E tive uma formação de coaching também. Eu fazia engenharia civil. Eu saí no segundo ano de engenharia civil para fazer teologia e especialização em liderança. Mas sabe uma coisa? Eu me tornei um estudioso. Eu sou um estudioso. Eu posso discutir com qualquer doutorado, pós-doutorado, mestrado em qualquer área. Esses dias, um cliente de uma empresa nossa me chamou para uma reunião com o vice-presidente do Banrisul. Mas fui eu. Sentamos. Aí o meu partner disse que chamava o cara de professor. E eu também chamava de professor. Depois de 2 horas de conversa sobre o nosso negócio que a gente tinha e outros a mais, eu comecei a ver que o professor estava falando sobre economia, falou sobre a economia do Rio Grande do Sul, e eu papeei com ele ali sobre a economia do Rio Grande do Sul, e que minha perspectiva econômica e política do Rio Grande do Sul. O professor gostou de mim, porque eu discuti de igual para igual com ele sobre economia, e ele é banqueiro. Eu dei umas informações para ele sobre Banco Central, COAF, como é que funciona, algumas coisas do sistema financeiro que só conhece banqueiro, e eu conheço também. Ele falou, nós precisamos tomar mais um café depois. Falou para o sócio lá, vamos tomar mais um café, vamos conversar mais vezes. Porque eu me tornei um estudioso. Eu converso com qualquer um, em qualquer área, à altura. Mas sabe, pastor, por que você está falando? Eu estou falando isso porque eu era um semi-analfabeto. O Evangelho é que fez isso comigo, você acredita? Porque eu, quando converti, eu odiava. Eu era como o típico brasileiro, gosta de futebol, gosta de ir para o estádio, comer amendoim e assistir qualquer programinha de nada. E a mente destreinada para ler. Eu odiava ler. Eu gostava de ler. Eu era o brasileiro típico. Mas o Evangelho chegou na minha vida. E para piorar, Deus falou comigo. Já no início, lá no encontro, eu sou ser pastor. Aí eu tive uma conversa sincera com Deus. Eu peguei a Bíblia. Falei, Deus, olha o tamanho desse livro. Nós vamos ter que resolver o problema. Ou o senhor desiste desse negócio de eu ser pastor, ou o senhor me ajuda a gostar de ler. Porque como é que vai ser pastor sem ler? É o tamanho desse livro, eu não gosto de ler. Rapaz, Deus resolveu, Deus não quis desistir de mim não. Ele falou, eu vou querer igual. E ele gerou em mim um desejo de leitura. Foi virando hábito. Foi virando hábito. Eu era bom na área de exatas. Matemática, física. Eu arrebentava. Mas na hora de fazer o vestibular, o que faz a diferença era a redação, né? Para essa turma das exatas. E aí eu ficava lendo a Bíblia o dia inteiro. Minha mãe dava até bronca em mim. Falei, guri, você tem que estudar para a prova, pro vestibular. Eu falei. E eu lendo a Bíblia. E não sei se você sabe, a Bíblia tem uma linguagem erudita. O padrão da Bíblia é um padrão que supera qualquer livro de alta cultura. E todo professor de redação explica, para escrever bem, você precisa ler bem. Irmão, não é que deu certo? Lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia, a redação arrebentei. Lembro como se fosse hoje. Eu fiz uma dissertação. E era para propor lá um assunto.
eu comecei assim: vinde, pois, e arrazoemos. Eita glória, está escrito na Bíblia. Está lá em Isaías. Comecei assim, eu acho que o corretor da prova deve ter lido esse início e falou: isso aqui já está bom, deixa eu ler os outros, porque vinde, pois, e arrazoemos. Esse cara sabe conversar. Mas a Bíblia influenciou a cultura de alguém que não gostava de ler. Mas aprendi. Hoje, leitura para mim é um hobby. Lá em casa eu tenho 4 boys e uma esposa linda, maravilhosa. Você imagina, na hora que eu chego em casa, todo mundo quer minha atenção. Às vezes eu me perco, tem 3 me chamando ao mesmo tempo. Eu fico assim. Eu falo: peraí. Aí quando saio a pressão do dia a dia normal, o que eu faço? Eu corro para um canto para ler. É meu descanso. Na hora que eu falo: gente, eles vão me deixar agora quieto um pouco, deixa eu arrumar um canto. E começar a ler. Porque virou hobby, virou paixão. O Evangelho fez isso. Eu quero te mostrar que toda cultura afetada profundamente pelo Evangelho, essa mensagem do Evangelho de Deus, no final das contas, sabe o que ela vai produzir? Cristianismo relevante. No final das contas, vai produzir uma cultura superior. Eu estou te falando da cultura europeia aqui. Eu falei da cultura europeia líder, rica, influente, relevante. Falei dos países mais influentes da Europa, mais ricos, mais relevantes. Falei de Alemanha, falei de Inglaterra, falei de Suíça. Podia falar também dos países do Reino Unido, que tem a ver com a Inglaterra. Mas deixa eu te falar de outro povo que foi influenciado pela cultura do Evangelho aqui. Pode passar? Não podia parar. Não. Estados Unidos da América. Eu já falei sobre eles aqui para vocês, não vou falar de novo não, senão fica parecendo que eu estou cultuando eles. Esse povo todo, todas essas culturas, irmãos, elas são infinitamente superiores às demais culturas, mas tudo tem decadência. Hoje, elas estão todas em decadência. Então tem um monte de mazelas ali hoje, mas ainda com as mazelas deles, eles estão assim, se fosse uma corrida de Fórmula 1, eles estão 2 voltas na frente de nós. Se fosse o quadro de Olimpíada, eles têm lá as 229 medalhas de ouro, e a gente tem 26. Entendeu mais ou menos a distância? É a cultura deles. Aí você fala: por que isso? Por causa do Evangelho. Essa Bíblia sua aí que você estuda todo domingo aqui, e que você estuda nas aulas e nos cursos, ela afetou a cultura de um povo, Jesus amado. E o que eu quero que você entenda é que nós estamos vivendo uma mudança extraordinária no Brasil, porque o Evangelho está crescendo nesse país. E se depender de nós, da Videira de Novo Hamburgo, vai crescer muito mais, e muita coisa vai mudar na terra como no céu. Eu pus a foto aqui do presidente americano no enterro do Billy Graham. Foi semana passada. O Billy Graham foi um pregador do Evangelho. O Billy Graham foi visitar. No enterro dele está lá o atual presidente, mas todos os presidentes americanos vivos estavam lá no enterro dele. Ele recebeu uma condecoração. Ele recebeu uma condecoração da Casa Branca. Ele recebeu uma condecoração americana, de cidadão americano, que só 4 pessoas receberam. Alguns generais, 4 estrelas. Só 4 receberam essa condecoração. 4 cidadãos americanos receberam. Teve presidente americano que morreu e não recebeu essa condecoração distinta que o Billy Graham recebeu. Sabe o que o Billy Graham era? Não era um general do exército americano. Billy Graham não era um prêmio Nobel da paz. Billy Graham também não era um industrial, um empresário multibilionário. O Billy Graham não era um professor de universidade. O Billy Graham, sabe o que o Billy Graham era? Não era um atleta olímpico. O Billy Graham era um pregador do Evangelho. Era um pregador do Evangelho que enchia estádios para ouvir a pregação do Evangelho ao redor do mundo. Ele foi reverenciado por todos os presidentes vivos dos Estados Unidos da América. O país parou para celebrar a morte de um pregador do Evangelho. E todos os presidentes vivos lá estavam. E o atual foi lá reverenciar e dizer: um dos homens mais notáveis da nossa nação. Quem? Um pregador do Evangelho. Um mensageiro da cruz. Aí não é sem razão que você sabe que a cultura americana é uma cultura superior em todas as áreas ao resto do mundo. Eu estou te mostrando nações que foram profundamente afetadas pela cultura da Bíblia e do Evangelho de Deus, do Novo Testamento. Cultura. Agora eu pus umas fotos aqui para te mostrar outras culturas que existem no mundo. Volta. Calma. Aí. Tem outras culturas. Eu te falei da cultura evangélica, cristã evangélica. Existe a cultura cristã católica. Eu já comparei também, e na reportagem já compararam.
Deixa eu te falar da cultura do Islã. Sabia que tem países que são países muçulmanos? A Turquia é um país muçulmano. A Síria é um país muçulmano. O Egito atual, o Egito hoje, país muçulmano. Sabe que tem países muçulmanos hoje? Existe uma cultura muçulmana. A cultura muçulmana, basicamente, é a cultura do ódio, a cultura da crueldade, do desrespeito. Esse negócio de essas feministas, elas atacam o crente, atacam a igreja, atacam o pastor, é porque elas não sabem o que é cair na mão de muçulmano. Mulher muçulmana, vestida dos pés à cabeça, vai na praia de burca. Sabe o que é a burca, né? Tampa, só os olhos ficam de fora. É a cultura muçulmana. Você acredita que essa cultura muçulmana, ela é dominante em vários países da Ásia Oriental, e ela está entrando na Europa e está crescendo na Europa? Cultura muçulmana. Cultura muçulmana totalitária, cruel e ódio. Sabia que um filho de muçulmano, se ele converter e virar crente, o pai e a mãe é autorizado pela religião e também pelo país que é muçulmano a matar o menino, matar o guri. Eu tenho um pastor, um amigo que é pastor lá no Egito, de uma grande comunidade cristã no Egito. Ele estava me dizendo um testemunho de um jovem que converteu, veio se batizar com ele, e os pais estavam tentando matar ele. Sabe, eu tenho 4 filhos e eu estou evangelizando eles, estou falando de Jesus para eles. Eu quero que a minha fé seja a fé deles. Eu quero que eles conheçam Deus como eu conheci. E eu vou trabalhar até o tempo que eles ficarem lá em casa, 17, 18 anos. Depois disso, aí eles têm liberdade de decidir. E se um deles decidir virar hinduísta, decidir virar ateu, ou decidir virar muçulmano, eu vou continuar amando ele, chamando para jantar, chamando para comer. Eu vou ser amigo dele até o fim da vida dele. Porque ele tem liberdade. O meu Deus dá permissão para ele servir a Deus ou servir o ódio. Ele tem liberdade de escolha. Mas na cultura muçulmana tem liberdade. Na cultura muçulmana eles controlam a internet. Países islâmicos, país islâmico controla a fé. Tem países muçulmanos que você não pode falar o nome de Jesus. Se falar o nome de Jesus é crime. Eu esqueci o nome, é com B o nome do país. Uma missionária gravou lá, eu esqueci o nome, um país muçulmano. A missionária gravou um vídeo dizendo: gente, nesse país é crime falar Jesus, mas eu estou aqui escondida no hotel e estou mandando esse vídeo para vocês. Jesus, 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 Jesus. Ela falou: eu não pude falar Jesus o dia inteiro, porque nesse país é crime. Se falar o nome Jesus é crime, é preso. País muçulmano. País muçulmano, igrejas são fechadas, perseguidas pelo governo, o crente não tem liberdade de fazer culto. São repúblicas muçulmanas. E eu quero te falar uma coisa: estude o Islã e a cultura do Islã, porque ele vai ser o futuro do mundo. Escuta o que eu estou dizendo. O futuro do mundo vai ser uma hegemonia islâmica, muçulmana. Eles já estão tomando a Europa. A França já era, viu? A França já era. Já era. Aqueles atentados que você viu lá em Paris foi só os últimos suspiros de uma cultura que morreu. O francês, que não quer ser gay, que não quer ser lésbica, quer criar cachorro. E se tiver filho, vai ter um no máximo. Sabe o que acontece com essa cultura? Está cheio de muçulmanos mudando para lá. E eles têm 5, 7 filhos por família. 50 anos, já era. E eles levam consigo a religião. Outro dia estava na imprensa o comentário sobre as praias ali perto da França, cheia de mulheres com maiô de burca. É uma coisa maluca. Mas estava lá. E a discussão é, tem que respeitar e tal. Eu falei, aqui no Brasil os esquerdistas veem isso. O que acontece? É uma cultura muçulmana, cultura totalitária, opressora. Outra coisa, cheia de opressão e no final das contas, pobreza também. Anda junto. Aí você fala, os Emirados Árabes são muçulmanos e são multibilionários. Mas vai olhar a história deles. Eram colônia inglesa.
Estou te falando, tem que ter um filho de Abraão por perto. Os Emirados Árabes Unidos eram uma colônia inglesa. Aí, em década de 60, década de 50, que se tornaram autônomos. Depois que os ingleses colonizaram, mentalidade empreendedora, que o Islã não dá. O islamismo é religião. Pastor, o senhor está falando, é antiético falar mal de religião. Olha, eu não sou muito preocupado com essa ética do politicamente correto, não, irmãos. É antiético falar mal da religião lá para eles. É até perigoso, né? Nem só antiético, mas perigoso. Mas aqui na nossa casa, eu tenho que te falar a verdade. É uma cultura do ódio. É uma cultura maligna. E tem países inteiros que andam debaixo da crença do Islã. Eu quero te falar que o Islã manda matar mesmo, manda mesmo. Maomé, sabe essa turma do ISIS que arranca a cabeça de pai na frente da criança e pendura crente pendurado de cabeça para baixo crucificado? Eles fizeram isso há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Eles fizeram isso, estão fazendo isso agora, recente. Isso não foi 500 anos atrás, não. Fizeram isso. Esse pessoal do ISIS, tudo que eles fazem, Maomé fez e mandou fazer. Tudo. É a cultura do Islã. Eles dominam o país inteiro. Tem países inteiros que têm essa crença. Ódio, desrespeito, falta de liberdade e domínio, a cultura do Islã. Existe uma civilização islâmica. Há vários países que têm essa matriz de pensamento e de crença. Assim como tem vários países que têm a matriz de pensamento e crença desses outros que eu te falei, do Evangelho de Deus. Estou te mostrando uma segunda cultura da civilização. Cultura muçulmana. E eu quero te dizer que ela está crescendo e ela vai se tornar hegemônica. Todos os países que vão ser do governo do anticristo, conforme está em Apocalipse e nas profecias, todos eles hoje são muçulmanos. Todos. Nas profecias do Alcorão e do livro sagrado dos muçulmanos, descrevem que tem um Messias muçulmano que vai vir nos últimos dias. Sabia disso? Tem um Messias muçulmano que eles estão esperando. Você está esperando a volta de Jesus nos últimos dias? O muçulmano também está esperando a volta de Mahdi, que é o Messias muçulmano. E dentro das profecias muçulmanas, a descrição do Messias muçulmano: vai ter um reino de 7 anos. O Messias muçulmano vai reinar por 7 anos. Vai fazer um acordo de paz com Israel. Mas depois vai trair Israel. A descrição do Messias muçulmano é a exata descrição do anticristo da Bíblia dos cristãos. Aí sobre essas coisas eu vou deixar você estudar um pouco mais depois. Nós vamos compartilhar um livro que é de domínio público, escrito por um ex-mestre do Islã que converteu e virou crente. Ele escreveu um livro chamado O Messias Muçulmano. É domínio público da internet, ele liberou. Eu vou compartilhar no WhatsApp para vocês que quiserem estudar mais um pouco. Eu penso que é uma cultura, é uma igreja do Evangelho, é um povo que gosta de estudar e ler, amém? Deixa eu te falar outra cultura que existe no mundo, hegemônica. Cultura hinduísta. Eu pus uma foto aqui de um homem. Ele está atrás do rio Gandhi. Ele acabou de fazer uma cerimônia no rio Gandhi. Sabe qual é a cerimônia? Ele entra dentro do rio para se santificar, para ficar mais perto de Deus. Ele mergulha 7 vezes no rio. Só tem um detalhe: aquele rio tem pedaço de cabeça de homem que foi jogado lá. Tem corpo inteiro de crianças que foram jogados lá. O rio, muita gente acredita que para levar a vida do filho para o paraíso, não precisa enterrar não, joga no rio. O rio é um cemitério aquático. E a religião hinduísta ensina que o cara, para santificar, tem que ir lá nesse rio, que é podre. É podre. Diz que eles têm que entrar lá e mergulhar 7 vezes. Essa religião diz que não pode fazer um churrasco gaúcho não, porque a vaca é santa. Imagina gaúcho virar hinduísta, não dá, tchê. Não dá. A vaca é santa. Você chega na casa, um amigo meu missionário na Índia falou: você chega na casa, tem um quarto para vaca. Tá lá a vaca. Eu falei: gente, vamos fazer um churrasco aqui. Ele falou: se tu faz isso, eles te matam. Fala, quer dizer que mata eu e não a vaca. É, o hinduísmo ensina isso. A vaca vale mais que você. É o hinduísmo. Tem milhares de pessoas que são de matriz hinduísta, de pensamento hinduísta. Todo multibilionário americano, todos são doadores das suas fortunas. Todos eles deram grandes doações para a sua fortuna. Só um deles, da última geração, que não foi: Steve Jobs. Steve Jobs não doou, nem em vida, nem às vésperas da morte, nada da sua fortuna. Sabia disso?
Detalhe, por quê? Por quê? Todos os americanos fazem isso, por que o Steve Jobs não fez? Steve Jobs, americano, só que na sua mocidade foi para a Índia e teve contato com a crença hinduísta e transferiu da crença dos pais dele, todo americano em linhas gerais, da crença do evangelho, abundância, autonomia e abnegação. O Bill Gates juntou com outro multimilionário americano, que eu me esqueço o nome, doaram 5 bilhões de dólares para acabar com a malária no mundo. Eles decidiram, juntou os dois, falaram, vamos acabar com a malária no mundo? Então vamos, bate aqui. Pá, assinaram os contratos, fizeram os depósitos e estão trabalhando. Vamos acabar com a malária no mundo, estão investindo em pesquisa. Cultura de abnegação, abundância e abnegação. Ah, ele é evangélico? Se não for, é filho de evangélico. Porque os americanos são de matriz cristã evangélica. Steve Jobs não, Steve Jobs não doou nada. Aí perguntaram, por que não? Ele falou, porque segundo a minha crença, o sofrimento humano tem a ver com o karma que ele tem que passar. Então eu não posso atrapalhar os deuses fazer o seu trabalho. Então ajudar alguém que sofre é atrapalhar o que os deuses estão fazendo com ele. O hinduísmo tem mais de 1 milhão de deuses. Vê se uma crença dessa. Vê que loucura o Steve Jobs fez, né? O cara é tão inteligente para umas coisas, mas tão estúpido para outras. Se ele vivesse num país hinduísta, nunca ia permitir dar condições para ele fazer o que ele fez com a Apple, né? Porque não tem liberdade nem abundância. Essa é outra pregação. Cultura hinduísta. Deixa eu te falar de outra cultura. Falei da Islã, hinduísta, falei de 3 culturas. Então a cristã evangélica e católica. Falei da cultura islâmica, terceiro. Falei da cultura hinduísta. Deixa eu te falar outra cultura. Cultura comunista. O comunismo já dominou 40% do mundo no passado, mas graças a Deus ele sobrou com uns 10% clássico. Hoje é basicamente a China, que infelizmente é muito grande. Aí o restante é umas ilhas, Coreia do Norte. Aí vem para os exemplos latino-americanos, Cuba e Venezuela. Tudo cultura maravilhosa, não é? Cultura de liberdade, o povo não pode nem usar a internet direito. O governo controla tudo. O governo controla até o que você crê. Se você é um político na China, você não tem direito de crer em Deus. Você tem que crer no que o partido crê. E o partido faz você assinar um contrato e fazer um juramento. Nós somos ateus. O Estado é ateu. A China sempre foi pobre. Agora começou a prosperar porque nos últimos 40, 30 anos se abriu para a cultura do livre comércio que foi instaurado pelos cristãos, evangélicos, protestantes, no Velho Mundo e nas Américas. Mas é uma cultura que existe, comunista. Há um novo comunismo surgindo, chama-se progressismo. Ele está cheio de influência atual hoje nas faculdades, cheio. Você acha que esquerdismo é só o PT? Você está muito enganado. Tem muito mais esquerdismo do que você imagina. Mas é um novo comunismo, é o marxismo cultural, é outra pregação que eu vou falar para você. Mas essa cultura comunista existe. Então peraí, tem uma cultura. Pronto, acabou, o mundo inteiro está aqui, gente. Nessas 4 ou 5 matrizes de crença e pensamento. O mundo inteiro está aqui, ó. Qualquer país se enquadra numa dessas 5 matrizes. A matriz cristã católica, resignada. A matriz cristã evangélica, produtiva, abundante, autônoma e abnegada. A matriz muçulmana, a crença muçulmana, islâmica. A matriz hinduísta e a matriz comunista. Basicamente o mundo, qualquer país do mundo se enquadra num desses 5 pilares de cultura. Essas culturas todas estão ligadas com crença. Todas essas crenças estão ligadas aos seus mensageiros. Quando você tem o que eu estou dizendo, diga amém. Pastor, o senhor estudou muito para chegar nisso? Não, vai no Google, irmão. Hoje em dia o conhecimento está democratizado. Qualquer um com 3 cliques chega e checa tudo que eu acabei de falar e estuda tudo que eu acabei de falar. E se quiser ler um pouquinho mais, chega até além do que eu estou falando. Então o conhecimento está multiplicado e nós temos acesso a ele. Nós somos cristãos relevantes e nós podemos dominar o conhecimento também, ter clareza. Amém? Pastor, mas o que isso tem a ver com o evangelho e a relevância? Tudo. Nós vivemos em uma aldeia global. A aldeia global é um nome que eles dão para uma cultura mundial que existe hoje. Se você não vivesse no mundo conectado, você precisava saber falar só tchê barbaridade, tomar um bom chimarrão ou um bom vinho e aqui em Novo Hamburgo uma boa cerveja.
Sem acusação dos religiosos, tudo vai bem. Com moderação, vai melhor ainda. Embriaguez é pecado. Mas um bom chopp alemão vai bem, não vai não, gente? Nesse calor ainda. Será que alguém está ficando chocado aqui comigo? Se vocês ficarem, depois pede o Vitor para ajustar isso aí. Não vai ficar chocado não, você não é religioso. Aqui nós somos da Alemanha, né, gente? Nós somos alemão. Mas a cultura, se você fosse sem um mundo conectado, bastava saber dessas coisas. Mas você vive num mundo conectado, você precisa saber que existe uma aldeia global. Logo você vai encontrar gente de matriz muçulmana, de matriz comunista, de matriz hinduísta. Você vai encontrar nesse mundo globalizado gente de matriz cristã católica e cristã evangélica. Nós somos cristãos evangélicos. Essa matriz de pensamento e cultura tem uma raiz, uma fé. E essa fé tem uma mensagem e um mensageiro, que é o Evangelho de Deus. Pode passar. Você e eu precisamos entender que o reino milenar virá. Pedro, quando pregou no Pentecoste há 2000 anos atrás, disse: nós estamos vivendo nos últimos dias e o Espírito Santo está sendo derramado nos últimos dias. Se Pedro há 2000 anos atrás falou que viu os últimos dias, eu quero dizer para você, nós vivemos os últimos segundos. Jesus está voltando. Está mais perto que você imagina. Fala para o seu irmão do lado: Jesus está voltando. Está mais perto que você imagina. E Jesus vai voltar. E você sabe o que ele vai fazer quando ele voltar? Mateus capítulo 25, versículo 31 diz assim: quando ele, o Filho do Homem, voltar com toda a sua glória. Você estudar isso no Reino e a Volta. Quando ele vier com sua glória e majestade, se assentará no trono da sua glória e julgará as nações. E depois de julgar as nações, o que ele vai fazer? Começará a reinar sobre as nações. E ele virá junto com os seus anjos. A palavra anjos no original grego é angelos. Angelos significa mensageiros. Mensageiros. Então qual é a fama de crente? Ih, lá vem um crente. Vai querer pregar para você daqui a pouco, quer ver? Não é assim, crente não é pregador? Todo crente prega. A sua família já tem essa fama? Tem ou não tem? Se não tem ainda, você não virou crente para valer ainda não. Mas vai virar. Vai. Porque é a fama, não adianta. Crente cheio do Espírito Santo é assim. Começa o aniversário e ele fala: ô tia, vamos fazer uma oração, uma prece. Se ele é relevante, é inteligente, ele fala o que o freguês pedir, né? Fala: vamos já fazer uma prece, uma reza forte aqui, eu faço. Deixa comigo. A reza deixa comigo. Reza forte, uma prece. Deixa conosco, a oração. Aí a tia fala: tá bom, fulano crente tá aí, vamos lá, gente, vamos lá. Mas seja rápido, viu, fulano? Tudo bem, deixa comigo. Gente, mas antes de fazer uma oração, é importante a gente meditar no versículo que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém nesta noite, neste lugar, já recebeu Jesus no seu coração? Porque Ele te ama muito. A avó já fala amém. Aí você fala: agora vamos orar. Mas fala: ô Espírito Santo, enche esse lugar com a tua glória. Oh, aleluia. Aí cai endemoniado já aquele padrinho seu, rebelde. Ih, glória. Isso aí, tudo que eu estou falando já aconteceu, irmãos. Já aconteceu e acontece. E vai acontecer também com você. Pode te preparar. Então o que o crente é? Ele é o mensageiro, ele é o pregador. Isso é o crente, ele é o pregador. Jesus vai voltar com os pregadores. São os cristãos vencedores, virgens sábias, servos bons. É essa gente que é mensageiro lá fora. Jesus vai voltar com eles. Então presta atenção, Jesus vai voltar e vai reinar na terra. Ele vai reinar na terra. Vai ter um governo global, mundial. Você fala: mas não é do anticristo? O anticristo vai ser só 7 anos. Jesus vai ser 1000 anos. Mas gente, os crentes não falam desse governo de Jesus não. Só falam do governo do anticristo. Eu falo que os crentes ainda estão precisando renovar a mente. Eles vão renovar, eles vão ouvir mais o evangelho. O anticristo vai governar, mas é só 7 anos. É só aparecer para Deus arrebentar com os poderes dele e entrar com o reino milenar. Jesus vai reinar 1000 anos. E os angelos, que são os mensageiros, pregadores, vão reinar com ele. Agora preste atenção. Se os crentes vencedores vão reinar com Jesus, o que nós estamos fazendo aqui hoje domingo? Na escola de reis. O que você está fazendo na maturidade do CTL? Escola de reis.
Você sabe o que é cada culto, cada célula, cada curso de treinamento? Nós estamos sendo preparados para reinar com Jesus. Agora, se nós não sabemos liderar a casa, os negócios e a célula, nós vamos liderar cidades. Então, por isso que nós estamos sendo treinados. Não vai acontecer uma magia oculta. Você era um passivo, de vez em quando aparecia, quanto lá no culto, curso muito menos fazia. Não gostava de aprender coisa nenhuma, muito menos ensinar. Aí Jesus voltou. Aí de repente você gosta de ensinar, gosta de falar, dar aula. Aconteceu uma magia oculta que sua mente ficou agora estudante, bela, cheia do Espírito, da sabedoria. Não acontece isso não, viu, filho? Não. Você vai ter no reino que você recebeu aqui. Por isso que Deus põe pastor, põe professor, põe aula, põe decoração, faz formatura, tudo para te motivar a vir ser treinado. Para quê? Para você estar preparado para a volta dele. Como? Ser alguém que vai reinar com ele na terra. Mas quem vai reinar na terra? Com Jesus. Romanos 5,17, parte B. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Quem está debaixo do evangelho, debaixo da graça, vai reinar em vida. Quem já está reinando em vida, Jesus vai trazer e vai trazer para reinar no seu reino milenar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Um líder de célula que frutifica, um pai de família, um profissional relevante que é sal e luz do mundo lá no seu trabalho, um estudante, ele já está reinando em vida. Nos seus negócios, ele já está na escola de treinamento. Você está na escola, bem-vindo, senhoras e senhores, à escola de treinamento do reino. Não é nem escola de ministérios, nem maturidade. Isso aqui é escola de treinamento para reinar. E nessa escola todos estão sendo treinados. Os professores, os pastores e os alunos. E a formatura vai ser quando ele voltar. Ô, formatura gloriosa. Isso aqui é só ensaio. Isso aqui é só ensaio do que virá. E está vindo, e está próximo. Nós vamos reinar com Jesus. Treinamento dos vencedores, preparados para reinar, são os que estão reinando em vida. Eu já me adiantei. Próximo tópico. Quem são esses cristãos vencedores que estão sendo preparados para reinar? São os cristãos Filadélfia. Diga, cristãos Filadélfia. Sabe quem são os cristãos relevantes? São os cristãos vencedores. Sabe quem são os cristãos vencedores? São os cristãos Filadélfia. Há uma igreja, das 7 igrejas do Apocalipse, há uma que é irrepreensível, modelo, que Jesus disse: vocês estão reinando em vida. Jesus falou isso para ela. Jesus falou para essa igreja assim, ó, você já tem uma coroa. Tem uma outra que ele exortou, falou: você perdeu o coração, você perdeu a fé, você perdeu a alma, você não tem mais nada. Mas você, quando chegou na Filadélfia, Jesus falou assim: você só guarda a sua coroa porque você já está reinando. Essa igreja é a igreja de vencedores. Essa igreja. Existe um culto Filadélfia. Existe pregador Filadélfia. Existe família Filadélfia. Isso não tem a ver com a denominação exterior. Tem a ver com o modo de viver e de crer. E você sabe o que é o cristianismo Filadélfia? Que é o cristianismo vencedor. Que é o cristianismo relevante. É aqui que eu quero chegar. É um cristianismo. Tem 3 características específicas dessa igreja de Filadélfia: igreja dos irmãos, igreja das portas abertas e igreja que guarda a coroa. Primeiro, igreja dos irmãos. Irmãos, nos fala de liderança leve e suave. Imagina ser liderado por alguém que é apóstolo. Você tem até medo de chegar perto do cara. Apóstolo fulano de tal, o bispo não sei das quantas, e é um missionário. Ele não é gente. Ele não joga nas Olimpíadas radical. Ele não conversa com as pessoas. Ele não é casado direito, não come, não dorme, não tem dificuldade. É um anjo. Não. Aqui entre nós é a igreja dos irmãos. Eu sou pastor, mas sobretudo eu sou irmão. E eu estou entre vocês como irmãos. E mesmo os pastores. Sabe, cristianismo relevante é o cristianismo dos irmãos. É a igreja dos irmãos. Então tem a igreja do bispo, do apóstolo, da catedral e a igreja dos irmãos. Qual que são os vencedores? Dos irmãos. Então nós somos a igreja dos irmãos. Tudo que acontece aqui tem a ver conosco. Nós somos um dos outros.
Igreja dos Irmãos nos fala de uma liderança leve e suave. Isso é, nós lideramos os irmãos de maneira leve e suave. Não é autoritária, dominadora, mas é como irmão. Irmão não é pesado. Irmão é inspiração. Irmão é servir. Irmão é amizade, é relacionamento. Isso é irmão. Mas se vira uma hierarquia, apóstolo, bispo, papa, existe o dom apostólico. Eu tenho o dom apostólico, que é o dom de plantar a igreja e enviar pastores. Mas não é meu título, nem eu sou. Eu sou irmão, que atua no dom apostólico, profético, pastor. Como você entende o que eu estou dizendo? Isso é o cristianismo relevante, é o cristianismo dos irmãos. Outra coisa do cristianismo relevante, porta aberta. Porta aberta, diga porta aberta. O cristianismo porta aberta nos fala de que nós temos acesso ao mundo. Nós não estamos isolados numa culturinha fechada. Nós não somos sal dentro do saleiro, nós somos sal fora do saleiro, sal da terra. Nós somos luz do mundo. Por isso eu volto onde eu comecei. O cristianismo e a fé que você é treinado aqui não é para viver aqui, é para viver lá na sua casa. A fé que você está sendo treinado aqui não é para viver aqui, é para viver lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá nos seus negócios. É lá que é para viver essa fé. Aqui nós somos treinados e lá vivemos. Todo início de mês, há 6 anos, nós fazemos jejum, nós os pastores. Início de mês, 3 primeiros dias, há 6 anos, nós jejuamos só na água e no chimarrão, os 3 primeiros dias do mês. Geralmente estamos pegando o primeiro, agora o fim de semana, os últimos 2 anos, porque os pastores estão todos trabalhando fora, empreendendo para sustentar a obra e os missionários. Agora passamos para o final de semana, para todos poderem fazer. E aí decidimos que esse ano vamos fazer diferente. A gente reunia num prédio, na chácara. Esse ano, a orientação foi: vamos chamar todos os pais de família, todos os irmãos, pais de família, para fazer esses 40 horas de jejum em casa, todo o primeiro final de semana do mês. Fizemos a primeira experiência agora, nesse final de semana. E vai pegar, vai pegar. Sei que não foram todos que fizeram não, mas vai pegando aos poucos, vai pegar. Final da tarde, sexta-feira, jantei com a família, tomei ceia, orei. Fiquei o sábado inteiro sem comer, só bebendo água, chimarrão. E domingo, na hora do almoço, voltei a comer. Mas esse tempo de consagração, na minha casa, separei lá um momento para ler, para orar, para adorar, para clamar a Deus. É bom que minha esposa viu, passou uma criança mais nova, viu. Até o pequenininho passa olhando, e começa a imitar a gente, a orar. É bom, porque cada casa é uma extensão da igreja. Eu fico sonhando e vendo pelos olhos da fé, quando virar uma cultura massificada entre nós. O dia, todo início do mês, aqui em Novo Hamburgo, os homens separam para jejuar e orar em casa. Tomar ceia, jejuar e orar. A esposa passa e olha, o amor está orando lá, profetizando, crendo. Aí ela entra no mover. As esposas não precisam mandar elas fazer isso. Elas já vão fazer, eu estou sabendo que a direção é para os homens, as esposas já vão junto, porque as esposas são mais, as mulheres são mais do espírito, mais rápido. Eu sei que elas vão junto, então na verdade o jejum, o clamor vai para a casa inteira. Eu estou te falando do quê? Eu estou falando de um povo que tem portas abertas. Porta aberta é que a nossa fé não é para viver só aqui, é para viver lá fora. Outra coisa que é portas abertas nos fala de ser sal da terra e luz do mundo e de construir pontes e não muros. A nossa fé não é para construir muros. Infelizmente tem uns crentes que só constroem muro com o ímpio. Constrói muro. Esse evangeliquez nosso lá fora, ele só acaba aqui dentro, irmão. Pai do Senhor, graças a Deus, tudo bem. Tudo bem não, né? Graça e paz, aleluia, glória a Deus. Aí tem uns crentes que eles bagunçam a cabeça. Aí chega no trabalho, ô glória a Deus, Pai do Senhor, pastor. Chama de pastor, é o patrão. Aí o povo fica com ódio dos crentes. Fala, isso é o que me faltava agora. Aí tem que aprender a ser. Isso é construir muro. Nós vamos construir ponte. Qual que é a ponte? Nós vamos chegar lá e falar a linguagem deles. Fala a língua deles. Ah, mas eles falam sujeira. Não, dá para falar uma decência básica. Dá para falar, olá, tudo bem? Boa noite. Olha, tem um bom dia. Um bom dia seu vale mais que a paz do Senhor, às vezes. Olha, tem um bom dia, cheio de vida, muita alegria e vitórias. Aí eu falo, nossa, eu estou até sentindo algo aqui. Aí você fala, agora, paz do Senhor. Mas eu quero dizer, construir pontes e não muros. Existe um cristianismo que é do contra.
Aí na árvore de Natal, a Natal é do diabo. Aí o presépio não é de Deus, é idolatria. Aí nada funciona na vida desse cristianismo, meu Deus, só constrói muro. Chega lá na casa da avó, ela fez a árvore de Natal, deixa a árvore de Natal dela. Mas crente não usa a árvore de Natal. Usa, os crentes relevantes usa para pregar o evangelho. Como é que prega o evangelho na árvore de Natal? Pega um presente, bota uma caixa de presente lá, a maior de todas, e põe uma Bíblia desse tamanhozinho lá dentro, uma caixa dentro da outra. Cada caixa que você abrir é uma revelação da glória. Vai chegar o segredo. Presente. Aí tem lá o presépio, não pode construir mais o presépio. Eu senti falta do presépio. Aqui no Rio Grande do Sul não tem presépio, não, Pedro Fumagalli. Lá no seu condomínio tem, né? Pai, mas eu procurei presépio aqui para ir sair com meus guris, para contar a história de Jesus. Não acha presépio. Presépio, os crentes acabaram com os presépio da idolatria. É um povo que é do contra, só constrói muros. Não, cristãos relevantes constrói pontes. Tem lá o presépio. Eu acho que o crente devia fazer um presépio. Eu vou fazer uns presépios lá em casa. Presépio, gente. É católico, né? Não, vou falar de Jesus, o verbo, um menino nasceu, o filho se nos deu, ele veio na manjedoura. Todo mover de Deus começa na manjedoura, irmão. Aqui o prédio não tem ar-condicionado, estou pregando, estou transpirando, é porque o mover de Deus está só nascendo na manjedoura. Mas Jesus nasceu na manjedoura, o mover de Deus nasceu na manjedoura. Mas hoje ele mora na Nova Jerusalém. Rua de ouro, pedra, porta de pérola e muro de pedras preciosas. É lá que a glória de Deus está hoje. Então nós estamos aqui igual Jesus, nós estamos na manjedoura. Mas está vindo os magos do Oriente aí para trazer ouro e especiarias, e nós vamos ainda reunir nessa rua de ouro de cristal, aleluia, de Novo Hamburgo. Irmãos meus, diga pontes e não muros. Os cristãos relevantes, eles são a favor. Então, deixa eu ensinar um segredo. Nós não somos contra o aborto, nós somos a favor da vida. Entendeu? Entendeu? Nós não somos contra o divórcio, nós somos a favor do casamento. É isso que somos. Não, eu sou, é pelo casamento, só isso. Mas vocês são fundamentalistas, vocês são... Não, eu sou pelo casamento, eu vou lutar para esse casamento perdurar. E se perder, vai ressuscitar. E eu sou a favor do casamento. Eu não sou contra o casamento gay. Eu sou a favor da família produtiva. Só isso. Eu sou a favor do sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Adão e Ivo nunca serão. Nunca serão. Então, nunca vai multiplicar. Então nós somos pela família produtiva do Éden. Nós somos pelos casais no jardim, amém? Jardim de delícia. O Evangelho de Deus, a mensagem, os mensageiros, vai afetar seu sistema de crença. E vai produzir uma cultura autônoma, abundante e abnegada. Diga autônomos, abundantes e abnegados. Outra vez mais, autônomos, abundantes e abnegados. A cultura que você está recebendo, porque seu sistema de crença está mudando, porque a mensagem de Deus está entrando, e a mensagem de Deus é o Evangelho de Deus. Senhoras e senhores, fique de pé, os formandos do Maturidade do CTL. Levante a mão e diga: eu sou mensageiro do Evangelho de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Espírito Santo, eu assumo meu chamado para ser sal da terra podre, luz do mundo em trevas, para construir pontes e não muros. A cultura do Evangelho de Deus gera em mim uma casa, uma família, negócios e ministério abundante, autônomo e abnegado. Esse é meu destino, essa é minha história. Eu sou um cristão relevante, cristãos vencedores. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. As duas mãos levantadas, eu libero uma bênção profética sobre esses alunos. Abba, Pai, em nome de Jesus, poder do Espírito Santo caia sobre cada um deles. Flua do interior cada palavra, cada revelação, cada ensino, cada instrução. Flua do interior deles como rios de águas vivas. E eles comecem a fazer a diferença em casa e nos negócios
e sobretudo no ministério para o qual foram chamados em nome de Yeshua, o Messias. Amém, amém. Uma salva de palmas para esses alunos. Em nome de Jesus, vamos para a conclusão da cerimônia.